Quem vê pornô transa mal, né? 100 pessoas vão falar, sou eu. E é sujeito vê pornografia. Pode ter certeza, e vê muita. E isso daqui é comportamento de risco. E aí é a hora de procurar ajuda, não precisa ser sozinho. Como é que o vício em pornografia pode afetar a qualidade da sua vida sexual e emocional? Esse foi o tema de um podcast que a gente gravou com o Miguel Soriani. E uma das primeiras perguntas que eu fiz pra ele foi sobre como a pornografia pode afetar a qualidade do nosso sexo. Se liga na resposta dele. Quem vê pornô transa mal, né? Essa é uma frase excelente. Quem vê pornô transa mal. Esse é fato, né? É que acontece um problema, assim. Primeiro, a gente tem aquele problema da neurociência. O sujeito, ele sente menos prazer no sexo real do que no sexo sintético. Ele vai sentir mais excitação no sexo pornográfico do que no sexo real. A relação sexual real, ela tem dois elementos. Ela tem um elemento de... Ou mais, dependendo da festa que você foi. Dependendo da festa que você foi. Desculpa. O que a gente tem, assim? A gente tem basicamente dois elementos. A gente tem a dopamina, que dá muita excitação, e a gente tem uma outra coisa chamada ocitocina. A ocitocina, ela fala a respeito do vínculo, da ligação, da intimidade. Uma relação sexual, o corpo, ele produz dopamina e ocitocina. Dopamina numa quantidade normal e ocitocina numa quantidade elevada. O que diz a ocitocina? Vínculo, intimidade. É por isso que na relação sexual, depois que tudo acaba, fala que ama, tá abraçado. Pede namoro. Dá um abracinho. O que você tem na pornografia? Você tem uma excitação muito alta, você tem um nível de dopamina muito alto, e você tem zero de ocitocina. É por isso que o sentimento às vezes é de vazio. É de, putz, eu tô sozinho ainda, cara. Então, é muito interessante. Quanto mais pornografia uma pessoa vai consumindo, além de aprender a transar mal, aprender a transar errado, a achar que as mulheres gostam daquelas coisas que os vídeos mostram, coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pessoa ela vai se acostumando só com esse prazer da cheirada de cocaína. Mas ela não aprende um outro prazer, que é o prazer de amar, que é o prazer de estar junto com o outro, que é o prazer da intimidade, de estar ali com uma outra pessoa. Isso é mais prazeroso até do que o pico de dopamina alto que a pornografia oferece. Isso aí, não tem, de algum modo, não tem vídeo nenhum que paga, né? Você tá com uma outra pessoa real ali. Pornografia pode me deixar com disfunção erétil? Boa pergunta. Ou ejaculação precoce? As duas coisas. E tem um outro negócio que acontece muito, que é a ejaculação retrógrada. As mulheres que, de algum modo, possam ver isso daqui. Se você saiu com o sujeito e ele não conseguiu chegar lá, e ele teve que deixar você depois de lado, olhando pro teto, enquanto ele terminava com a mão, esse sujeito vê pornografia. Pode ter certeza, e vê muita. Existe um problema sério, que são transtornos da ejaculação. Então você tem a ejaculação precoce e, em alguns casos, ejaculação retrógrada. Pode acontecer tanto A quanto B. E a gente tem um outro problema, que é a disfunção erétil. A explicação é basicamente muito simples. O sujeito, ele associa a ereção com alto nível de estimulação visual. Então, se não tiver esse alto nível de estimulação visual, eu não tenho ereção. Tem pessoas que precisam, às vezes, colocar um vídeo pornográfico na hora do sexo para conseguir ter ereção. Nossa. Não, já é muito comum de acontecer, inclusive, né? E aí você experimenta cortar, volta ao normal, fiquem tranquilos, pessoal de casa, fiquem tranquilos, volta ao normal. Aí vai depender de cada organismo e de quando essa pessoa começou a consumir, tempo de consumo, começou muito criança, essas coisas assim. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui alguns dos melhores momentos do papo que a gente teve com o Miguel Soriani sobre vício em pornografia no podcast do MHM. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever, mas eu quero te convidar para conhecer o podcast Manual do Homem Moderno. A gente criou um canal exclusivo para os nossos podcasts, para deixar um pouquinho mais centralizado, deixar mais fácil de achar o nosso conteúdo, e a gente já está subindo uma pancada de material novo por lá. Ou no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo e na íntegra. Outra parada que a galera acaba tendo aí quando a gente tá falando de vício, em pornografia e masturbação é entender se existe um limite racional ou não. Será que tem um limite mínimo que dá pra consumir? Será que tem um limite máximo? O quanto de pornografia é ruim pro nosso cérebro? Siga na resposta do Miguel. Como é que eu sei se existe algo aceitável entre a pornografia e quando é que eu sei que eu tô entrando num vício?
basicamente tudo é droga, né? Sei lá, se você vai na farmácia, você tem droga. Chocolate pode ser droga, né? Quer dizer, muito peculiar quando a gente começa a entrar no campo do vício. A gente falou de neurociência, então a gente tem o que a gente chama de physical addiction, ou a adição física. Só que o problema principal, ele não tá tanto aí. Ele tá no emocional, quer dizer, ele tá no psicológico. Quando é que eu uso pornografia? Eu uso pornografia para lidar com a minha dor ou não? Eu uso da pornografia para lidar com a frustração, eu uso a pornografia para lidar com a tristeza, eu uso a pornografia para lidar com a depressão, para lidar com a ansiedade. Quando a gente Então começa deixa a de entrar ser uma coisa de, puta, tô tesudo, queria ver um filme pornô, e mais, puta, tomei um fora de uma mina, tô me sentindo rejeitado, ou tô me sentindo sozinho. Exatamente. Você falou as duas coisas que são mais fundamentais no problema aqui. A solidão e a rejeição. Olha que coisa, né? Talvez sem saber, né, ter o conhecimento da clínica ali, isso é a coisa que a gente mais vê. Quando eu me sinto sozinho, quando eu me sinto rejeitado. E pra terminar, óbvio, que acho que é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Como é que faz pra se livrar de um vício em pornografia, de uma adição aí em material pornográfico? Se liga. Primeira coisa é, como a gente falou, eu não bebo água pra lidar com a minha dor, né? Eu não... Então, assim, se eu uso da pornografia pra lidar com as minhas questões, eu preciso aprender a lidar com as minhas questões de uma outra forma. Então, na pornografia, principalmente, existe um ponto que é o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado. Então, sempre que eu me sinto rejeitado, eu vou lá e uso pornografia. Uhum. Sempre que eu me sinto rejeitado, seja por uma mulher, seja pelo colega de trabalho, seja pelo meu patrão, meu chefe, se alguma situação me causou rejeição, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu parente, né? Eu vou lá e uso pornografia por conta disso. Então eu preciso fazer um processo de aprender novas habilidades, novas estratégias para aprender a lidar com as situações da vida adulta. Então eu vou precisar ir amadurecendo afetivamente. Existem várias estratégias, né, para a gente conseguir diminuir. Para algumas pessoas a terapia vai ser fundamental. Essa é uma delas. A outra delas é, por exemplo, se você vive num ambiente, numa casa, numa família ou num relacionamento muito instável, isso é negativo. Isso é problemático para você que tem um problema com pornografia. Se você vive numa casa com muita briga, com muita discussão, com muita treta, com muito nhenhenhé, você não tem muita paz naquele lugar, isso vai ser um problema. Um lugar com muita instabilidade emocional, porque sempre quando, né, o teu emocional ele fizer isso daqui, Você recai. E até uma outra dica, assim, que eu acho que as pessoas têm que ver também, a questão, primeira coisa é ver a questão fisiológica também. Procurar um bom médico, fazer uma bateria de exames e acertar essas coisas com dieta, exercício e dormir bem. As 3 coisas são fundamentais. Você falou, acho que essas 3 coisas são importantes, Exato. né? Eu costumo dizer que para a pessoa conseguir se blindar contra a pornografia, ela precisa ordenar várias áreas da vida dela. E deixar esse problema da pornografia ali e prestar atenção em outras áreas da vida dela. Então eu vou ordenar a minha vida física, o meu corpo, eu vou ordenar a minha vida afetiva, eu vou ordenar a minha vida intelectual, eu vou ordenar a minha vida espiritual, eu vou ordenar a minha vida social, eu vou ordenar a minha vida no trabalho. Caramba, de repente eu começo a viver bem. E quando eu começo a viver bem, eu começo a cercar a minha vida e eu começo a, vamos dizer assim, oprimir o mal com abundância de bem, ou jogar a luz nas trevas ali. Então, assim, olha, a minha vida ela é tão boa que não tem muito espaço pra isso daqui, sabe? Eu já tenho, como você falou, né? Eu já tenho satisfação suficiente, né? Então não vou precisar tanto disso aqui. Agora, que tipo de vida que eu tô levando, ou que tipo de vida que eu levo, que a pornografia ela se torna necessária? E esse cara, ele tá deprimido, hein? Ele tá deprimido e não sabe. Na psiquiatria a gente tem uma expressão que é insight. E existem algumas doenças que a pessoa não tem insight da doença. E a depressão é uma delas. A pessoa ela já tá entrando num processo depressivo, mas ela ainda não tem esse insight. Ela não percebeu, caramba, eu tô deprimido, né? E aí é a hora de procurar ajuda, não precisa ser sozinho, né? Acho que tentar sozinho é muito difícil, né? Aproveita que você chegou até aqui, ó, vou deixar o link aqui pro papo completo com o Miguel Soriani, mais um outro podcast que com certeza você vai gostar. Não esquece de se inscrever nos 2 canais e é nóis. Valeu!